Letra E, vamos calcular o gráfico dessa função aí primeiro, para depois fazer uma análise. Então, como que a gente faz o gráfico? Primeira coisa, quando você tem uma fração assim, é bom você procurar as raízes desse denominador. Então, por exemplo, x ao quadrado mais 4x mais 3. Se você achar as raízes aqui, você vai achar x igual a menos 3 e x igual a menos 1. Então, essas são as raízes do denominador. Verificar, então aqui eu escrevi na forma fatorada, né? Escrever na forma fatorada é sempre colocar x menos a raiz, menos 3 ficou x mais 3, menos 1 ficou x mais 1, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar encontrar as raízes também do polinômio de cima, né? Como é um polinômio de grau 3, uma coisa que a gente pode tentar aqui é o seguinte, verificar se existem raízes iguais. Alguma das raízes de baixo, será que também é raiz da de cima? Certo? Então eu vou testar o menos 3. Substituindo o x por menos 3 aqui, a gente vai encontrar 0. Ou seja, o menos 3, que é raiz do de baixo, também é raiz do de cima. Então, eu já encontrei uma raiz desse polinômio aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa raiz para reduzir o grau do meu polinômio através de Birol-Ruffini. Quem acompanha o x ao cubo aqui é o 1. Quem acompanha o x ao quadrado é o 3. Quem acompanha o x é o menos 1. E o menos 3 é o termo independente. Desce esse primeiro número, menos 3 vezes 1 é menos 3, menos 3 mais 3 é 0, menos 3 vezes 0 é 0, 0 menos 1 é menos 1, e menos 1 vezes menos 3 é 3, 3 menos 3 é 0. Elimina esse último 0, e como isso aqui era um polinômio de grau 3, isso que sobrou aqui é um polinômio de grau 2. Né? Então, é 1x ao quadrado mais 0x menos 1. Então, ele vai ser assim. Igualando isso aqui a 0, você vai encontrar mais duas raízes, que são ela 1 e menos 1. Então, as três raízes do de baixo são, do polinômio do numerador é menos 3, 1 e menos 1. Ou seja, ele pode ser escrito, então, como x menos a primeira, x menos a segunda e x menos a terceira. Então, a raiz é menos 3, então escreve x mais 3. A raiz é 1, escreve x menos 1. Aqui a raiz é menos 1, escreve x menos o menos 1, que é x mais 1. Ou seja, essa função aqui ela também pode ser escrita dessa forma. Tudo bem? Observa que em termos de domínio aqui, para essa função, o x não pode ser menos 3 e o x não pode ser menos 1. Esses números não pertencem ao domínio. Se eu colocar menos 3 aqui, dá 0 sobre 0. Se eu colocar menos 1 aqui, dá 0 sobre 0. Então, essa informação ela é importantíssima. X igual a menos 3 e x igual a menos 1 não pertencem ao domínio, porque se você substituir, vai dar indeterminação. Mas na hora de montar o gráfico, o que a gente pode fazer? Você pode simplificar essas partes iguais e trabalhar só com x menos 1. Se você fizer o gráfico do x menos 1, vai ser alguma coisa assim, ó, essa reta. Só que aí eu tenho que colocar aqui uma bolinha aberta em cima do x igual a menos 1, porque ele não pertence ao domínio, e em cima do x igual a menos 3, porque ele não pertence ao domínio. Então, isso aqui é importantíssimo. Ó. Eu faço o gráfico usando y igual a x menos 1, que é esse aqui, mas coloco uma bolinha aberta em cima do menos 1 e uma bolinha aberta em cima do menos 3. Por quê? Porque eles não pertencem ao domínio. Eles zeram a parte de baixo. Então, o gráfico vai ser essa reta com essas duas bolas aqui. Ó. Ao observar essa bola, então, aqui eu coloquei o f de x igual a x menos 1, seria essa reta. E quando eu deixo aberto aqui e aqui, aí sim eu estou trabalhando com esse gráfico aqui. Certo? Se eu fizer a linha direta, eu estou fazendo o gráfico de f de x igual a x menos 1. Se eu faço essa linha com esses dois buracos, aí eu estou trabalhando com o gráfico dessa função aqui. Ó. Tá? Então, o gráfico é esse aqui. Então, quais são os pontos que ela não é contínua? Ela não é contínua no ponto menos 3. Por quê? Porque dá problema no primeiro passo. F de menos 3 é 0 sobre 0. Né? Se eu colocar menos 3 em cima aqui, colocar menos 3 aqui embaixo, dá 0 sobre 0. Isso não existe, então é indeterminação. Certo? Então, não é contínua para ponto menos 3 e também não é contínua para o menos 1. Porque se eu substituir menos 1 em cima e embaixo, também dá 0 sobre 0. Né? Não existe f de menos 1. Geometricamente, não existir é isso aqui, ó, é não ter nada em cima. Se eu passar uma linha em cima do x menos 1, ela não vai tocar o gráfico, porque aqui tem um buraco. Ó, né? Se eu passar uma linha em cima do x igual a menos 3, ele também não vai encontrar o gráfico, ele tem um buraco. Então, esses dois são os pontos onde a função não é contínua, nem em menos 3, nem em menos 1.